Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tentando aqui gravar um vídeo aqui da metodologia para deixar um pouco mais claro. O vídeo anterior ficou um pouco confuso. Bom, então existem padrões de metodologias científicas. Então, cada área de atuação existe um padrão científico daquela área da ciência. Então, a da geografia tem um método de escrever, né? Uma área de sei lá, de floresta tem um outro método. Cada setor tem um jeito típico de escrever a metodologia. Então, para nossa área de mensura, né, também tem um certo padrão também que as revistas normalmente aceitam. Então, nós vamos aqui tentar elaborar, né, pensar aqui como seria uma metodologia da nossa área da agrimensura. Então, aqui estou com uma tela em branco aqui, né? Vamos aqui pensar no projeto aqui, né? Ah, vamos pensar no que eu estou comparando, né? Um levantamento topográfico por drone, comparando se esse levantamento topográfico ele é melhor ou é pior que um levantamento com estação total e com GPS, né? Será que se eu calcular volumes, se eu calcular esses aspectos topográficos, quem acerta mais, quem acerta menos? Como será isso? Então vamos pensar o seguinte cenário, né? Estou numa área de mineração, né? Então tem aquele volume de terra, de solo, né? Minério que será transportado. E esse volume de minério eu calculei ele com estação total, eu calculei ele com, com GPS e vou passar um drone, né, para tentar também capturar essa topografia. A minha ideia e depois o caminhão vai vir recolher esse material pelo volume do caminhão, né, quantos caminhão dá. Eu vou comparar quem aproximou mais dos volumes, né, do que o caminhão realmente conseguiu transportar e do levantamento realizado. Então essa é a nossa ideia de um projeto, né? Estou inventando aqui um aqui na hora. Então, a análise, vamos chamar de título aqui, né? Análise comparativa do volume de minério por diferentes métodos topográficos. Beleza. Aí o que acontece? Primeiro eu tenho que descrever, né, a área de estudo, porque se eu descrever a importância da área, a justificativa, porque a área de minério, isso fica lá na introdução. Aqui eu vou descrever a área de estudo. Então, área de estudo. Nessa área de estudo, você deve descrever qual é a característica da região, pode descrever aspecto topográfico, pode descrever qual que é o fluxo da mineração daquela região, então todo dia sai X caminhão, qual é a atividade que existe no local, mas o padrão, né, é eu descrever a característica do local, chuva, precipitação, ou enfim, qualquer característica que ajude na discussão do trabalho. Então, às vezes, será que nesse caso aqui, análise comparativa de minério, será que eu descrever o quanto que chove na região é importante? Eu acho que não. Mas se eu estivesse estudando, por exemplo, análise de diferentes feições, sei lá, recuperação do parque, enquanto, sei lá, melhoria da vegetação em uma unidade de conservação. A precipitação seria um fator importante, porque às vezes a região chove menos, tende a recuperar mais devagar, né? Porque tem menos água disponível. Agora aqui talvez a topografia já manda, então porque se a região que eu estou estudando tiver uma declividade X, isso vai impactar no meu levantamento topográfico. Então descrever a topografia da região nesse trabalho é pertinente.
A temperatura aqui é pertinente? Talvez não, entendeu? Então, nesse tipo de trabalho, para esse tema, eu deveria escrever mais sobre aspecto topográfico da região, né? Descrever a área, o tamanho da área que tira, qual é o perfil da atividade mineradora, né? Aonde que ela está localizada também, né? Que tipo de minério que ali é extraído, seria essas informações que eu iria caracterizar a área de estudo. Então, a caracterização de área de estudo varia em função de trabalho para trabalho, né? Então, a gente tenta enxugar o máximo de informação, então não tem um padrão convencional. O ideal é ter o mapa da área de estudo, aqui é obrigatório. E esse mapa da área de estudo também é aquela questão, o que você quer representar nesse mapa. Então, se eu estou, por exemplo, dessa área aqui de mineradora, talvez seria interessante eu trazer um mapa da área de estudo e colocar a curva de nível no mapa, porque ali eu já mato, a pessoa já olha o mapa e já entende o quanto que aquela área é declivosa ou não. Porque, porque eu vou dispensar a necessidade de trazer mais um mapa do relevo. Então, toda a escrita acadêmica, a construção de um artigo acadêmico, normalmente eu tenho que pensar o quanto que eu consigo trazer o máximo de informação com o mínimo de espaço. Então, será que aqui encaixa, aqui não encaixa tal informação, tal gráfico, tal método? Outra coisa também, né, é pensar onde você vai publicar esse trabalho. Se eu pensar em um artigo científico internacional, aí eu tenho que trazer Brasil, Minas e a região de estudo. Então, são 3 mapas embutidos. Se o trabalho for extremamente nacional, todo mundo sabe onde é Minas Gerais, então não precisava eu trazer o Brasil no contexto, aí eu ganho espaço no meu mapa. Então nós temos que pensar, né, o quanto que a sua área, o que é a sua área de estudo para criar estratégia como a melhor forma de representá-la. Então aqui no nosso exemplo hipotético, né? Então a área de mineração da empresa, vou inventar uma empresa aqui, ó, Del Valle, apesar que Del Valle faz suco, né? Que seja. A região consta com uma declividade média de, sei lá, 15%. A atividade de mineração eu não entendo nada de mineração para falar aqui. Atividade de mineração é ferro gusa, não sei se isso existe. Está localizado no município de Guaiães, Minas Gerais, e esta atividade está em exercício desde 2000 e sei lá, 19. Isso aqui é tudo inventando, tá, gente? Nem sei se existe tudo aqui. E aqui eu apresentar, né, figura 1. Então, figura 1, localização da mineradora. Geográfica da mineradora. E aí apresenta a figura. Entendido? Então, alguns dados, né? Tem gente que coloca que está localizado nas coordenadas x, y, z, não sei o que, mas por que eu vou tratar da localização geográfica no texto se eu tenho um mapa com coordenada geográfica? Então não faz muito sentido, né? Tem que pensar
nessas lógicas também. Então eu vou trazer dados climáticos, aspectos da região, se meu estudo for na área ambiental, aí é pertinente colocar essa caracterização. Se o seu dado for simplesmente comparativo de métodos topográficos em geral, isso aqui é irrelevante, né? Você acha, porque o que acontece? Uma região que chove mais, uma região que chove menos, esse levantamento será comprometido? Não. Então, essa informação da climática muitas vezes é relevante nesse tipo de trabalho. Agora, se você estiver trabalhando com dados ambientais, aí sim se faz pertinente a caracterização climática da área. E aqui, né, vamos de dados utilizados, né? Tá, agora tem um padrão, né? Se eu vou escrever no passado ou no futuro. Olha, como nós estamos já pensando no artigo científico, seu TCC, e a gente não vai submeter esse projeto para nenhum local, então não acho que é perda de tempo eu colocar isso no futuro. Será realizado? Será isso? Porque eu não estou aqui, não vou submeter esse projeto em lugar nenhum. A ideia é que vocês estejam adiantando o seu TCC. Então já vou colocar aqui tudo no passado, que a ideia da disciplina é adiantar TCC, não é pensando em submeter projeto em lugar nenhum, né? Mas o certo mesmo é colocar tudo no futuro, né? Será realizado? Mas aqui, né? Vou colocar no passado. Foi utilizado estação total do modelo da Leica, né? No seu modelo qual, com acurácia de X e Y, né? Enfim. Ah, e aí também aí você pode falar um pouco mais da estação, da característica dela, né? Aqui um GPS RTK, né? Da Topcon. E aí descrever mais sobre a questão do GPS, como ele funciona em geral, né? É mais especificando o que você, qual é o seu equipamento que está utilizando, né? Se aqui for pertinente citar um autor, talvez também é interessante. Por exemplo, se eu utilizar imagem de satélite, é talvez interessante quando eu vou explicar o que é aquela imagem de satélite, sempre tem um autor atrelado a essa explicação. Aqui eu acho que especificação de equipamento não, né? Né? E um drone, é, Phantom 4, Advance, né? Com câmera RGB, né? E por aí vai. Depois que eu especificar os dados utilizados, pode haver a etapa de pré-processamento. Então, por exemplo, o RTK, né, é uma etapa que eu tenho que fazer o pós-processamento. Então, seria interessante você descrever isso. E também a estação total tem que fazer o erro de fechamento, né? Se for utilizado alguma poligonal no caso. Já o Phantom 4, se você fizer o georreferenciamento da imagem, também aqui é importante descrever, né? Então, aqui, que nós chamamos de etapa de pré-processamento. E aqui eu descreveria, né? Foi realizado o fechamento, né, da poligonal, e ajustado, né?
pelo método dos quadrados mínimos com relação ao GPS, foi realizado o pós-processamento pelo PPP do IBGE, né? Por aí vai. O drone foi coletado pontos de controle com o GPS, no qual foi realizado o georreferenciamento das imagens. Aqui GPS distribuído em 9 pontos. Beleza, aqui eu fiz o pré-processamento dos dados. Agora eu vou para a etapa nossa, que nada a ver, né? Georreferenciamento das imagens. Se eu mandar mensagem aqui para a patroa que tá me ligando aqui. Como é que é, né, gente? Quem sabe faz ao vivo, será? Vou mandar aqui mensagem aqui. Beleza, né? Agora eu vou para a etapa de processamento dos dados, né? Então, processamento, né? Então, o que seria o processamento, né? Foi calculado o volume, pior que eu nem sei como calculo o volume da estação total, né? O volume pela estação total, pelo método X, aí foi calculado pelo RTK, né? E foi calculado pelo drone. Aqui eu já posso dizer um pouquinho, né? Corrigindo a topografia do terreno após seleção dos pontos puros do terreno. Este processo foi realizado por análise comparativa entre o modelo da superfície e terreno, no qual continha a diferença entre alturas inferior a 5 centímetros. E aí vem, né, análise comparativa. Então, né, foi comparado os métodos, observando os valores do volume calculado por meio indireto, né? Ou seja, produtos topográficos,
com relação ao volume calculado de modo direto, ou seja, aquele obtido pelo quantitativo de, sei lá, de caminhões que retirou o material. E aí, né, foi comparado a análise de erro entre os métodos com o objetivo de estabelecer o método mais preciso para a estimativa do volume. Pronto, aqui eu tenho um esqueleto da minha metodologia, né? Então, inventei que tudo aqui na hora aqui é isso aí. Então, qual que é a ideia, né? Aqui eu tenho vou nem colocar aqui a figura não, porque não vou conseguir gerar essa figura agora. Então aqui está o esqueleto da minha metodologia. Então percebe que é bem padrão, né? Posso fazer uma metodologia, sei lá, análise do meio ambiente, evolução, degradação, né? Enfim, gente, esse é o padrão, né, de uma metodologia. O que eu posso fazer com isso, né? Então, estou desenvolvendo a metodologia agora do zero com vocês agora. Vou tentar utilizar o Gemini. Vamos lá no Gemini para ver o que vai dar isso. Vou logar aqui no Gemini. Aqui está o Gemini. O Gemini, gente, ele estava assim, gratuito para o estudante para cadastrar até junho do ano passado. Deixa eu ver aqui se tá. Gemini estudante. Porque agora acho que não tá mais não, viu? E aí quem fez. Quem não fez, dançou. Aqui podia fazer o cadastro, né? E aí eu acho que não pode mais. Eu acho que eles estão agora oferecendo. Eu não quero isso não. Eu quero o Gemini estudante. Ele está oferecendo a versão de estudante gratuita por 15 meses. Mas para quem fazia o cadastro até final de junho. Então eu acho que agora vocês não conseguem mais não, viu? Olha lá, aqui parece que tá disponível esse modelo aqui, caro pra caramba, não faz nem sentido. Acho que não é esse. Mas enfim, né? Tava disponível. Aí eu consegui, né? Pegar essa promoção. Aí não sei se vocês também conseguem, acho que não dá mais não. Mas dá pra cadastrar um mês gratuito, aí depois vocês têm que pagar. Ou também tem um chat GPT também, né? Tem o próprio. Tem outra inteligência artificial também que vai colaborar com vocês. Então não sei se eu uso o Gemini ou o chat GPT. Porque eu também tenho o chat GPT aqui também, a versão Plus, então ele também ajuda bastante. Eu gosto desse escolar aqui, no chat GPT, que ele já entende um padrão acadêmico já. Isso aqui é feito já ele sabe que quando eu entrar aqui, ele obedece um padrão acadêmico. Então aqui, ó, eu vou pedir para ele. Lembrando que inteligência artificial, gente,
Você deve guiar a inteligência, não a inteligência guiar você. Então é alguém que você tem consciência claro que você quer, você só quer que ela desenvolva aquilo que você quer. Não é simplesmente eu não sei o que eu quero e peço para ela fazer, entendeu? Eu tenho claramente ter uma noção do que eu quero escrever. Eu só estou utilizando ela para ela me ajudar a desenvolver a ideia. Se ela desenvolver a ideia do jeito que eu quero, eu aceito. Não é simplesmente fazer o contrário. Escreve aí, vê se ficou bom, né? Não. Outra coisa também, ela não entrega muita coisa de uma vez. Então, se eu pedir para ela escrever isso aqui, esse tema todo aqui, ela vai escrever umas 3 laudas no máximo. Então, às vezes eu quero escrever de forma melhor. Então, pede para ela escrever aos poucos. Então, aqui, ó, é, projeto de, vou colocar dissertação aqui para ele dar uma seriedade nele, com o tema necessito da sua colaboração para a redação do material e método. Apesar que a gente chama de metodologia, mas o nome correto é material e métodos. Por quê? Existe o material desenvolvido, né? Você utilizou equação total, GPS, não sei o que, e tem um método de avaliação. Então é materiais e método. Quando eu faço metodologia, é quando o seu trabalho, sei lá, é simplesmente revisão de literatura ou entrevista, não tem um material claro envolvendo, né? Tem apenas sei lá, então essas áreas mais humanas, em geral, trabalham com metodologia. Nas áreas exatas, trabalham com termos, materiais e métodos. Aqui mais ou menos ele está desenvolvendo o que eu quero, isso aqui não me interessa, só quero que ele entenda a ideia do meu projeto. Então o que ele escreveu ali a gente ignora. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte: fazer a descrição da área de estudo com base nas informações abaixo. E aí eu entrego as informações que eu quero. Então percebe que eu montei um esqueleto, montei uma ideia e aqui, né? E aqui eu já vou alimentando a minha ideia lá. Agora aqui eu já vou modificar aqui, né? Então minha área de estudo agora é esse aqui que ele me entregou. Lembrando de eu apagar o que não me interessa, né? E aqui estou construindo a meu. Então aqui lembrando, aqui teria uma figura, né? Descrição dos equipamentos utilizados. Eu vou colocar dados utilizados. Evitar aqui, gente. Olha aqui que a ferramenta sempre entrega, proporcionando elevada precisão no posicionamento e na distância dos ângulos. Será mesmo, né? Não sei. Então, ela sempre exagera nas coisas, né? Que permitindo maior agilidade de cobertura na área. Então, são coisas que é irrelevante, entendeu? Eu acho que tivesse só esse termo aqui, ó, utilizou o tal lei para especificar o modelo, ponto. Não precisava dessa frase final aqui. Isso aqui está dando muito ênfase, muita coisa que não é pertinente na área. Como é que eu sei que a área realmente proporcionou maior precisão? Não tenho certeza disso. Aqui, permitindo maior agilidade na cobertura da área. Não precisa desses comentários. Então, isso aqui é exagero de inteligência artificial faz. É um padrão, né? Então, quando eu bato um trabalho, eu percebo esse padrão. Eu já olho assim, o cara ele colocou na inteligência artificial e nem deu uma refinada nos dados.
né? Ah, vou pedir aqui para especificar é, detalhes técnicos dos equipamentos. O ideal é você ter esses dados, tá, gente? Por isso que aqui de certa forma está inventando. O ideal é você tivesse essas informações, fornecia para a inteligência e ela melhorar isso. Agora escreva em um texto corrido, sem tópicos. Não quero assim não, quero que ele escreva. Ou então poderia colocar uma tabela também, seria interessante. Vou colocar um texto corrido aqui. Aí, ó, tá vendo? Ficou bem melhor. Aí, ó. Então aqui já tenho o meu materiais e métodos. E aqui de novo eu tenho que apagar essa parte aqui. Esse tópico aqui vai ser equipamento utilizado. Equipamentos utilizados. Então aqui eu já tenho, né? E aqui falta o processamento, né? Então pede pedaço por pedaço, não fica ao tanto que ele escreve. Ele não escreve muita coisa. Então pede pedaço por pedaço. Vou pedir para escrever isso aqui, ver o que ele vai dar. Então leia, dá uma checada se é isso mesmo, né? Que eu vejo muita gente pegando o texto de inteligência artificial, copia e cola, nem lê o que está escrito e entrega, né? Se você nem leu o que está escrito, por que eu deveria ler o que está escrito, né? Qual a sua, qual o seu mérito no trabalho que você nem leu? Então, muitas pessoas perguntam se é ético utilizar, né? Eu sempre falo isso. Qual a melhor, o que você quer é comunicar o seu trabalho acadêmico. Se a inteligência artificial comunica melhor do que você, beleza, mas ainda é uma comunicação sua, é uma ferramenta de comunicação. Quem está falando é você. A inteligência está te auxiliando para fazer você explicar melhor, mas as palavras são suas. Então você tem responsabilidade naquilo que você aqui está escrevendo. Então, se você aqui escrever bobagem, vai nas suas costas. Então tem que ler, prestar atenção, refinar, ver se é isso mesmo, para conferir, né? Se, se é isso mesmo que já será utilizado. Até que não ficou tão ruim não. Agora aqui, ó, dessa forma, todas proporcionando resultados consistentes e confiáveis. Eu não sei se gerou dados consistentes e confiáveis. Eu nem processei os dados ainda. Aqui eu estou descrevendo como processou os dados. Eu só posso afirmar se os resultados foram consistentes na hora que eu estiver escrevendo o resultado da discussão e apresentar esses dados. É esses cuidados que tem que ter quando se faz quando coloca a inteligência artificial para escrever por vocês, né? Então vou colar isso aqui. Então essa último parágrafo, essa frase aqui tá horrível. Lembra de eu formatar isso aqui, né? Aqui vai ser etapa pré-processamento. Então, gente, não é tão tem nas ferramentas corretas, não é tão difícil, né? Agora eu não, esse processamento aqui é dose, que eu nem sei como é que faz, eu faria isso. Vamos ver qual a indicação dele. Aí vem a questão suas, né? Também entender como que funciona, né? Isso aqui eu não tenho nem condições para julgar isso aqui, porque não é minha área. Minha área é censuramento remoto mesmo. Tá? Aqui eu não tenho nem. Aqui eu estou fazendo coisa errada. Aqui, ó, dessa forma assegurou-se a consistência dos dados.
Não sei nada disso não. Depois que eu rodar, eu vou ver se realmente houve isso, né? Aqui você pode até quebrar aqui alguns parágrafos, né? Para não ficar tão grande assim. E análise comparativa, né? Agora a análise comparativa aqui, ó, para você ver que curioso, ó. Vou pedir para ele escrever e aí ele vai aqui, ó. Uma coisa que eu acho legal aqui, ó. Escreva de modo matemático. Para ele apresentar as fórmulas de erro, tá vendo? Aí fica legal de apresentar. O problema é como que se eu copiar isso aqui não vai lá. Se eu copiar aqui e colocar lá no Word, ele não aceita, ele não vai essas fórmulas. Nem foi, né? Se eu copiar aqui novamente, colar aqui, olha lá, vai a sua fórmula tudo zoada. Mas para quem gosta, para quem consegue, não é minha área, também não. Eu tenho que aprender a mexer mais com isso, né? Análise comparativa. Eu tenho que aprender melhor a trabalhar com isso, mas o ideal seria fazer o seguinte, ó. Vou até copiar tudo aqui. Ctrl T, Ctrl C. Reescreva o texto abaixo em linguagem LaTeX. E vou escrever, nem sei se escreve assim, LaTeX. E aí ele vai escrever o texto todo em LaTeX, LaTeX com X. E aí, eu vou abrir aqui o Overleaf. Vou fazer login aqui no Overleaf. Para quem não conhece, isso aqui eu não sei mexer, tá, gente? Tô mostrando para vocês, quem sabe mexer, quem quiser aprofundar nisso, eu acho sempre bom mostrar para vocês ferramentas novas, né? Possibilidade de o que eu tenho, né? Aqui tem um negócio de IA aqui que eu nem sabia que isso aqui tinha. Então, vou colocar aqui em português. Tem essa ferramenta Overleaf, ele tem uma limitação, não gosto de trabalhar muito com ela, mas ela está disponível online para testar, para vocês brincar um pouco. Mas você pode baixar um LaTeX para trabalhar no seu computador aí, pesquisar. É só para vocês ver que existe a possibilidade de LaTeX. Então, LaTeX é a forma que eu consigo escrever texto em linguagem de programação. O pessoal da área do sistema adora isso. Inclusive, dá para fazer até mesmo slide, né? Pronto, né? Então, você pode ir lá no ChatGPT, pedir para apresentar seus dados em slide e ele te dá o slide em LaTeX, você vem cá, copia o código e você cria sei lá, um PDF em LaTeX, depois você vai editando, né? Então, aqui eu vou copiar aqui o texto. Por que eu gosto do LaTeX? Porque já vem formatado. Novo projeto, projeto em branco. Vou colocar aqui metodologia pós. Aqui eu escrevi errado, mas dane-se. E aí o que acontece? Vou apagar isso aqui tudo. Eu gosto do LaTeX por causa disso aqui, ó. Aqui ele deu um erro, hein? Será que ele escreveu certo aqui? Voltou a... Não podia ter apagado tudo não. Vou copiar aqui novamente. Vou dar um Ctrl Z aqui. Ele não tá... Vou colocar aqui, ó. Begin documento, eu acho que é aqui. Então, ele de certa forma lá, ele já dá uma certa configurada no texto lá, já colocou número embaixo. Olha lá como é que ele apresentou aqui as fórmulas, tá vendo? Vem tudo formatadinho. E aí você pode aqui na inteligência artificial, né? Falar assim, ó, coloque
com espaçamento 1,5 entre linhas, sem, como é que é a questão aqui do Excel aqui como é que seria aqui do parágrafo? Seria espaçamento onde depois zero, e aqui eu tenho margem, né? Vou colocar aqui entre linha, margens 2 centímetros de todos os lados. Aqui você pode colocar outra forma. Fonte times 12. E você pode ainda colocar padrão na BNT. Aqui já copiou o início lá, o outro não colocou. Aqui eu já posso. Lembra de terminar aqui. Agora ele terminou. Vou copiar aqui agora. Vou aqui no LaTeX. Vou apagar aqui tudo. Que eu acho que agora ele fez certo. O problema desse aqui, ó, eu tenho limitação de recompilação nessa versão gratuita. Parece maravilhoso, mas acho que agora rodou lá. E aí eu posso baixar isso aqui, ó, como PDF. Eu queria que ele baixasse aqui como Word, mas não baixa. E aí eu tenho, né, uma metodologia aqui entregue. Então, né, já tem aqui uma metodologia pronta. Então, já escrevi a metodologia. Então, vocês verem quanto que dá para utilizar, né, dessas ferramentas a seu favor para vocês trabalharem. Essa questão do LaTeX é só a título de curiosidade, tá? Nem eu sei mexer direito não, mas eu acho legal de vocês conhecerem. Quem gostar aí, dá uma mexida melhor no LaTeX, sabe que ele existe, sabe que a inteligência artificial conversa muito bem com o LaTeX. Ela vem tudo formatadinho, espaçamento entre linhas, não sei o que, lá, tudo bonitinho. Se eu tivesse inserido a figura, eu poderia pedir para ele colocar a figura, né? Ele vem tudo mais formatadinho, tudo bem? Então, essa que seria, né, a nossa materiais e métodos, né, da área da agrimensura. Espero ter ajudado vocês e fica aí, né, atividades suas para vocês fazerem também a materiais e métodos. Então, até mais.